E a gente começa o Jornal do Estado de hoje falando do cancelamento de voos que disparou em janeiro deste ano e já ultrapassa os níveis pré-pandemia. É o que apontou pesquisa realizada por uma empresa que presta serviços jurídicos a passageiros. Elisângela foi surpreendida com o cancelamento do voo com direção a Guarulhos, em São Paulo. Segundo ela, a companhia aérea não avisou sobre a suspensão. Quando eu cheguei aqui para fazer o check-in, cheguei 2 horas antes, que eles pedem, estava marcado o meu voo para as 3h25 da tarde. Aí cheguei aqui, eles me avisaram que foi cancelado todos os voos da Latam. E aí perguntou se eu queria remarcar. Aí eu fiquei, sem ação. Aí eles perguntou para mim, você quer um voo da Gol direto para Guarulhos? Eu falei, se o voo for direto, eu quero. Aí só 5h30 da tarde agora. Segundo uma pesquisa realizada por uma empresa líder mundial na defesa dos direitos de passageiros que tiveram a experiência de um voo cancelado, uma combinação entre alta de casos de Covid e o afastamento de funcionários de companhias aéreas acometidos pela doença, resultaram no cancelamento de voos. A mesma pesquisa apontou que mais de 4 milhões de passageiros podem ter o direito à indenização das companhias. Esse advogado explica que, em caso de suspensão de voos, a primeira coisa a ser observada são os prazos que a empresa tem para comunicar ao passageiro sobre o cancelamento e que isso também vai definir as obrigações da companhia aérea. As empresas aéreas elas estão submetidas à agência regulatória, da aviação civil. E essa agência ela prevê na sua resolução 400 de 2016 os prazos de aviso para o consumidor de 72 horas de antecedência nos voos nacionais e 24 horas nos voos internacionais em caso de cancelamento. É uma obrigatoriedade a que as empresas estão adstritas. Elas devem comunicar aos consumidores neste prazo, para que eles não sejam submetidos a uma surpresa quando já estiverem numa situação de embarque do aeroporto. Em janeiro de 2021, mais de 27 passageiros tiveram voos cancelados. Somente nos primeiros 30 dias deste ano, esse número subiu 8 vezes. O levantamento mostrou ainda que houve aumento no número de passageiros elegíveis a indenizações. O mês de janeiro foi um mês com números bastante significativos e surpreendentes com relação a cancelamentos de voos. Tivemos aproximadamente 226 mil passageiros sendo afetados por cancelamentos em janeiro, E se formos comparar com o número de voos cancelados em janeiro de 2020, que foi uma época pré-pandemia, nessa época a gente teve em janeiro de 2020 aproximadamente 144 mil passageiros afetados. Isso representa uma alta de 56%. E é um número bastante grande. É importante que o passageiro esteja atento a reunir provas suficientes para ingressar com uma ação na justiça. O consumidor é sempre a parte mais vulnerável da relação de consumo. Então o consumidor tem que valer do que se tem. Obviamente o primeiro passo é guardar todos os tickets, todos os documentos de embarque daquele voo, mas outras provas produzidas também são válidas. A exemplo, por exemplo, da retirada de fotografias das telas de embarque, que demonstram aí os sucessivos atrasos, a situação de causa que os passageiros estão submetidos no aeroporto, com fotografias, com vídeos que comprovem a falta de auxílio material, a falta de assistência. Todas essas provas em conjunto denotam para o judiciário uma situação passível de indenização.